Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 11. Kael está trabalhando, irmãos. É sério. Depois de umas fotos que fez com um tio, ele foi convidado para gravar um comercial de TV. Eu e Sabrina aceitamos e, para a alegria de todos, ele realizou um excelente trabalho. Aliás, foi o que sua mãe lhe disse enquanto voltavam para casa depois de 4 longas horas de gravação. Filho, você fez um bom trabalho hoje. Parabéns. Cansado, mas bastante feliz, irmãos. Ele respondeu à mãe com uma pergunta um tanto quanto perturbadora. Ele disse: mãe, agora que eu estou trabalhando, eu já posso namorar? Sabrina, é claro, jogou um balde de água fria no menino, explicando que namoro era algo para mais tarde, para depois. E eu fiquei pensando comigo mesmo, na mente dele, terá Kael trabalhado em vão então? Será que ele desanimou com a fala da mãe, irmãos? Aliás, quem nunca, hein? Quem nunca desanimou nesta vida? É como você se encontra às portas deste Natal, desanimado com o ano de pandemia, com os resultados do trabalho, com os problemas familiares, com o fraco desenvolvimento de sua própria vida cristã. Onde encontramos alegria em dias assim, em dias de desânimo ou dias de luta. Filipenses 2, irmãos, ou a primeira parte deste capítulo, está aqui para nos ajudar. Para começar, no entanto, eu quero ler com vocês os últimos 2 versos do capítulo 1, só para retomar de onde paramos. Filipenses 1, versos 29 e 30. O texto inspirado nos diz: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Vamos orar? Senhor, nós queremos repetir as palavras do salmista, que disse no Salmo de número 119, sou peregrino nesta terra, ó Deus, por isso não escondas de mim os teus mandamentos. É o que somos, peregrinos nesta terra, e é do que precisamos, ó Deus, de teus mandamentos, tuas direções. Nós carecemos de tua voz. Por isso te rogamos, Espírito, auxilia-nos, ajuda-nos a ouvir, a entender e a responder de modo apropriado à voz do nosso Deus. Oramos assim em nome de Cristo e por amor a Ele. Amém. O último parágrafo do capítulo 1 marca a transição entre o que Paulo diz de si mesmo e entre o que ele diz para os filipenses. É uma transição entre a introdução e o desenvolvimento da epístola. E de acordo com o que acabamos de ler, Paulo não é o único que sofre, irmãos. Os filipenses também estão sofrendo. E se Paulo tem Timóteo ao seu lado,
Os filipenses têm uns aos outros. Eles estão lutando pela fé, mas podem fazê-lo lado a lado, ombro a ombro. É como tem que ser mesmo. Infelizmente, não era o que acontecia sempre. Os filipenses parecem desanimados. E em vez de ajudar uns aos outros, eles estão lutando uns contra os outros. No capítulo 1, como ouvimos semana passada, pregadores rivalizam com o próprio Paulo. No capítulo 4, há duas irmãs que são chamadas pelo nome, que não vivem em harmonia. No capítulo 2, você vai encontrar queixas, discussões e disputas no meio da igreja do Senhor. Como resolver esses problemas de relacionamento? E onde encontramos alegria em dias de luta e desânimo? A resposta do apóstolo neste parágrafo é: no Evangelho de Jesus Cristo, há alegria para crentes desanimados. Mas onde especificamente encontramos esta alegria, pastor? Entre os versos 1 e 4, irmãos. Eu posso dizer que nós encontramos alegria em Cristo, o Deus generoso. O apóstolo abre o capítulo com o que ganhamos de Deus em Cristo. Verso de número 1. Ele escreve: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Este se não é uma conjunção condicional, irmãos. No grego é uma conjunção causal. Ou seja, o apóstolo não está dizendo, caso estejamos em Cristo, temos estas dádivas. Não. Ele está afirmando o seguinte: uma vez que estamos em Cristo, ou já que de fato estamos em Cristo, temos todas estas dádivas de Deus. Por causa de Cristo, temos motivação e exortação de Deus. Em outras palavras, o próprio Deus se coloca ao nosso lado em dias de luta e sofrimento. Por causa de Cristo, nós gozamos agora mesmo de comunhão com o Espírito. É o Espírito quem, segundo Paulo, nos comunica no interior do nosso ser as afeições ou os sentimentos de Deus por nós. E uma vez que temos estas dádivas, Paulo nos pede, verso de número 2, completem a minha alegria. Completem a minha alegria é a parte dominante deste primeiro parágrafo. O que vem antes nos prepara para ela. O que vem depois vai nos explicar seu significado. Antes, porém, Paulo não lhe parece aqui egoísta quando pede aos filipenses: completem a minha alegria. Mas ele não é, queridos. Nas palavras do reformador João Calvino, aqui, uma vez mais, podemos ver quão pouca ansiedade Paulo nutria em si mesmo, desde que tudo estivesse bem com a igreja de Cristo. A alegria de Paulo não está em sua própria condição, se ele vai ou não sair da prisão. A alegria de Paulo é a prosperidade da igreja de Cristo. A alegria dele, nas palavras que encontramos no verso 2, é o seguinte: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor,
um só espírito e uma só atitude. Todas as expressões juntas formam um quadro de perfeita unidade na Igreja de Cristo. As expressões aos extremos falam de unidade de pensamento. As que se encontram ao meio falam de unidade de sentimento ou afeição. Em outras palavras, a alegria do pastor Paulo, que está preso em Roma, será completa quando os filipenses tiverem unidade de doutrina e unidade de amor no coração. E como é que isso se daria na prática, irmãos? Versos 3 e 4. O apóstolo escreve: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ambição egoísta e vaidade, nas palavras de Calvino, são as duas pestes que perturbam a paz e ameaçam a unidade da igreja. A ambição egoísta suscita todo tipo de contenda e disputa no meio do povo de Deus. A vaidade assanha a mente dos crentes, levando-os a pensar que eles são maiores e melhores que seus próprios irmãos. Qual é a prescrição espiritual para combater estes pecados? Humildade. Na prática, irmãos, segundo este texto, humildade é considerar os outros superiores a vocês mesmos. Não é deixar de pensar em si mesmo, mas é pensar mais nos outros. É esquecer-se momentaneamente e é ocupar-se com as necessidades dos outros. Não é simplesmente pensar menos de si mesmo. Humildade também é pensar mais dos outros. Eu lhes pergunto, será que é como vivemos? Deveria ser, irmãos. Por uma simples razão destacada neste texto. Em Cristo, nós recebemos muito. Por causa de Cristo, nós que éramos pecadores, condenados e que nada merecíamos, por causa dele, nós recebemos tudo. Pense nisso. Deus, de quem éramos inimigos, se tornou nosso maior e mais leal amigo. O todo-poderoso juiz, que podia nos condenar de maneira justa e santa, resolveu nos proteger em seu Filho, se colocou ao nosso lado. O Espírito Santo, de quem nada sabíamos, nos oferece a maior dádiva da vida, comunhão com o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele nos comunica os sentimentos de Deus por nós, é muita coisa. Será que é com que nos alegramos na vida? Paulo se alegra neste texto com a prosperidade da igreja. E a igreja alegra seu pastor que está preso, lutando pela unidade. Líderes e oficiais de nossa igreja, nós nos alegramos com o crescimento espiritual de nossos irmãos. É por isso que trabalhamos. É com o que temos nos ocupado. Em quem você investiu durante o ano.
para quem você pode olhar neste dia e dizer no íntimo do seu ser: eu acrescentei, eu contribuí, eu ajudei este irmão a crescer em Cristo. E os crentes? Como é que crentes alegram seus pastores, irmãos? Segundo este texto, pastores se alegram com o crescimento espiritual de suas ovelhas. Tome nota disso. Crentes estagnados, crentes frios, crentes indiferentes e sem compromisso não alegram seus pastores. Eles nos dão a impressão de que nosso trabalho não foi frutífero. Ou pior, eles nos dão a impressão de que não nasceram de novo ainda. Segundo este texto, pastores se alegram quando os crentes vivem em unidade. Crentes contenciosos, egoístas, competidores, vaidosos, nos enchem de tristeza. Pois em vez de ajudar a cuidar do rebanho, estes irmãos dividem a igreja, isolam ovelhas e trazem os maiores males àqueles que são mais inexperientes entre nós. Se não é como quer viver, meu irmão, ou se quer viver para a alegria de seus líderes e para o bem desta igreja, o que é que você faz? Como lutamos, irmãos, pela unidade de mente e de coração? O que fazemos para vencer o orgulho? Para derrubar as barreiras entre nós? Outra vez, a prescrição deste texto é humildade. Não seja devoto de si mesmo. Não se encante demais com você. Não lhe dê muito tempo para pensar somente em si, para olhar somente para si. Você não é tudo isso sozinho e à parte de Cristo. Nós não merecemos toda essa atenção e tempo. Em vez disso, olhemos mais, irmãos. Olhemos sempre para Cristo Jesus, nosso Redentor. Pois tudo o que temos, tudo o que somos, vem dele e através dele. É fruto da graça de Deus e não do seu esforço. É conquista da obra de Cristo e não do meu braço. Logo, fitemos o Salvador. E, consequentemente, olhemos para os nossos familiares e amigos como pessoas importantes aos olhos de Deus, a quem devemos servir, e não como pessoas de segunda categoria que existem para a nossa glória. Não é assim. É como crentes devem viver, e é com que Paulo queria se alegrar, irmãos. Onde mais encontramos alegria? Em dias de luta e desânimo. A segunda resposta do texto é em Cristo, o servo humilhado. O verso 5 registra o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ele é o exemplo supremo de humildade. Enquanto olham para os irmãos, lembrem-se de como Jesus olhou para vocês. E à medida que servem uns aos outros, recordem-se
lembrem-se de como Jesus humildemente os serviu. E como foi, Renan? Verso de número 6, irmãos. O apóstolo escreve o que talvez tenha sido uma canção do primeiro século. Ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Essa é a altura da qual Jesus desceu. Esse é o verdadeiro significado do Natal. A segunda pessoa da Trindade não veio à existência em Belém, gente. Ele existe eternamente na condição de co-igual com Deus o Pai e Deus o Espírito. Foi João que abriu seu evangelho nos dizendo: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ainda assim, o que merece maior destaque aqui não é a divindade de Cristo, é a atitude de Cristo. Sendo Deus, Ele não se apegou à sua condição. Ele não se apegou à glória dos céus, à adoração angelical. Lhe era lícito fazê-lo. Ele não era necessariamente obrigado a nada por nós. Mas ele não se apegou, irmãos. Voluntariamente, a segunda pessoa da Trindade desceu. O verso 7 explica esta humilhação, nos dizendo que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziar-se a si mesmo não significa deixar de ser Deus, como alguns pensam. Significa rebaixar-se a uma condição inferior. Nas palavras de Calvino, de fato Cristo não podia despir-se de sua divindade, mas ele a manteve escondida por algum tempo, para que não fosse vista sob a fragilidade da carne. Daí ele abrir mão da sua glória pelo prisma humano, não a fim de diminuí-la, mas sim para ocultá-la temporariamente. Como foi que ele fez isso? Esvaziar-se a si mesmo não significa abandonar a natureza divina. Significa assumir a natureza humana. Temporariamente, por assim dizer, ele se escondeu. E somente em alguns momentos de seu ministério terreno, ele se descortinou para os discípulos e para os homens. Mas aos olhos humanos, ele era, porque de fato agora é mesmo, semelhante aos seres humanos. E tem um detalhe, irmãos. Ele não nasceu em um palácio. Ele nasceu em uma manjedoura. Não nasceu como rei, nasceu como servo de todos. E com que propósito, pastor? Ou por que Jesus desceu? Por que nasceu? Verso de número 8, irmãos. É a resposta. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Em outras palavras, o Senhor da glória não desceu apenas do céu para a terra. Ele trocou o trono pela cruz. A morte mais vergonhosa para os romanos. A morte mais amaldiçoada para os judeus. Para citar Calvino outra vez, ao morrer desta maneira, o Senhor não só foi coberto de vergonha aos olhos dos homens, mas também foi amaldiçoado aos olhos de Deus, pois está escrito na lei: qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. E de novo nós precisamos perguntar, mas por que ele o fez? Por que desceu? Por que morreu? E por que se colocou voluntariamente sob a maldição de Deus? O mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos responde quando nos diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, a fim de que nos tornássemos justiça de Deus. Aos Gálatas, o próprio Paulo diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Ou seja, irmãos, Jesus nasceu para morrer. E ao morrer, Ele estava nos salvando da ira perfeita de Deus. Eis a essência do Natal. Se nos próximos dias alguém lhe perguntar o que é o Natal, uma resposta bíblica e breve pode ser: é salvação. Você pode dizer: Jesus nasceu para nos salvar da ira do próprio Deus. Ele nasceu para nos salvar de Deus. De Deus. Exatamente. Já contei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir, irmãos. Estava numa livraria com um jovem da igreja quando me deparei com o livreto de Sproul. Salvos de quê? Rapidamente eu disse ao jovem: a tese do livro é: nós somos salvos por Deus, nós somos salvos para Deus, e nós somos salvos de Deus. A vendedora tomou um susto e gritou de onde ela estava: mas de Deus! Detalhe, a livraria era numa igreja. Não, não pode ser, este teólogo está equivocado. Eu perguntei: mas você pecou contra quem? De quem era a lei que você quebrou? Quem é o juiz de toda a terra na sua Bíblia? Espero que ela tenha pensado nas respostas. Nós pecamos contra o Senhor, irmãos. Quebramos a lei do Senhor. Seremos julgados pelo Senhor. Incrédulos serão julgados e condenados ao inferno por Deus, por seus próprios pecados. Crentes são julgados e absolvidos em Cristo por Deus. Na cruz do Calvário, o Senhor estava derramando a maldição da lei sobre Cristo, a fim de que eu e vocês fôssemos poupados eternamente. Isso é Natal, irmãos. Quais seriam, então, as implicações dessa verdade natalina? À luz desta passagem, eu destaco duas apenas. A primeira delas, por causa do Natal, Natal cristão, nós podemos ser mais confiantes na vida. Natal, irmãos, é a prova de que Deus nos ama e ponto final.
Deus enviou o seu único Filho ao mundo porque nos ama. E porque antes da fundação do mundo havia planejado nos ter por perto por toda a eternidade, mas o único caminho era a morte expiatória de Cristo. Enquanto eu preparava o sermão, eu me lembrei de uma ilustração de Max Lucado. Tem muito tempo que eu não leio nada dele. Mas um de seus livros foi o mais importante livro que eu li depois da Bíblia na adolescência. Não sei se hoje ele continua do mesmo jeito, mas Nas Garras da Graça foi um dos melhores livros que eu li na adolescência. Alguém aqui leu esse livro? 2 pessoas. 3 pessoas. Esse livro vale a pena, irmãos. Para começar, ele tem uma ilustração. Não sei se Pedro se lembra, se Aldeci se lembra. A ilustração conta sobre certo rei que tinha 5 filhos. O primeiro, o mais velho, trabalhava ao lado do pai, e os outros 4 mais jovens viviam brincando no reino. E por isso o pai lhes disse: tenham cuidado com o rio, ele é perigoso. Os filhos não ouviram o pai, foram levados pelas águas fortes do rio e acabaram longe de casa. Esperaram por alguns dias, mas depois cada um tomou seu rumo. Um se entregou à vida dos nativos da nova terra. O outro construiu uma cabana sobre uma montanha apenas para vigiar os irmãos. Um outro começou a atirar pedras no rio, porque dizia: eu vou voltar para casa com a minha própria força. E só um continuou esperando à beira de uma fogueira. Enfim, o filho mais velho chegou e lhe disse: o meu pai me enviou para levá-lo de volta para casa. O menino, assustado, perguntou: mas ele ainda me ama depois de tudo o que eu fiz? Ao que o filho mais velho respondeu: você acha que ele me enviaria se não o amasse? Natal é prova de amor de Deus. Em Cristo o Senhor está nos dizendo: eu amo os meus eleitos. Você é amado de Deus, meu irmão. Nós somos amados de Deus, e se somos, por que teremos medo dos homens? Porque você vai se encolher diante de qualquer crise. Nós podemos repetir o que disse Paulo aos Romanos, queridos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra implicação natalina que salta desta passagem é por causa do Natal. Nós devemos ser mais humildes. Se o Rei da Glória desceu para nos servir, porque queremos tomar lugares que não nos pertencem, irmãos? Se Ele se humilhou para nos salvar, porque queremos nos exaltar sobre os nossos semelhantes? Não faz sentido. Não é coerente com a vida cristã. O movimento do Natal é: assim como Jesus desceu para nos servir, nós devemos descer para servir uns aos outros. E aqui, irmãos, há uma segurança cristã. A humildade é um sinal externo que fala de uma graça interna. Crentes de verdade, pessoas que foram genuinamente alcançadas pelo Senhor, elas se tornam mais humildes na vida. Elas não se tornam mais orgulhosas. Elas não se enchem de si.
Elas não tratam os outros como se eles fossem inferiores. Maridos e esposas, pais e filhos, patrões e empregados se tornam servos uns dos outros. Será que é o que acontece em sua casa? Como você pode servir seu esposo, sua esposa, seus filhos, pais, irmãos em Cristo neste Natal? Tenhamos, queridos, a mesma atitude de Cristo, que para nos salvar se humilhou para nos servir. É onde cristãos tristes e desanimados podem encontrar alegria. E por fim, eu ainda posso dizer que há alegria em Cristo, o Senhor exaltado. Verso 9. O texto nos diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso Deus o exaltou. Nós não estamos falando de algo novo, queridos. Como se Cristo já não fosse exaltado antes deste momento. Não sei se vocês se lembram, mas foi uma oração do próprio Cristo. E João a registrou. Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele sempre foi exaltado. Tampouco estamos falando de uma exaltação meritória ou interesseira, do tipo, Jesus se submeteu à humilhação para conquistar a exaltação. Não, irmãos, ele já era, ele já tinha. Calvino diz, ele o fez por nós, para a nossa salvação. Deus o Pai exaltou Deus o Filho em sua ressurreição dentre os mortos, em sua ascensão aos céus e em sua coroação na glória celestial. É o que significa a mais alta posição. E lhe deu um nome sobre todo nome. A ideia é, todos, exceto as demais pessoas da Trindade, estão abaixo dele. E ninguém está acima dele. E com que propósito? Ou por que Deus o Pai exaltou Deus o Filho? O que quer a Trindade Santa com este movimento, irmãos? Os versos 10 e 11 nos oferecem a resposta, que bem poderia ser chamada também de a resposta da vida. Pois eles cantam, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Deus, o Pai, exaltou Deus o Filho. Adoração, irmãos. O que temos aqui é uma adoração integral. Adoração corporal e adoração verbal. Joelhos se dobram, bocas se abrem e confessam. Temos aqui uma adoração universal. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará nos céus, na terra e debaixo dela que Jesus Cristo é o Senhor. O que encontramos aqui é a adoração perfeita e trinitária. Deus o Pai exalta Deus o Filho. Mas ao final do texto, eu espero que você tenha visto isso. Deus o Filho
dá a Deus o Pai a glória. As pessoas da Trindade Santa vivem para exaltar umas às outras. É como também deveria ser entre os homens. Antes, porém, de colocar a aplicação num plano horizontal, vamos dar atenção ao que é vertical e mais importante. De acordo com o que ouvimos nesta canção de Filipenses, e na verdade, segundo toda a Bíblia, eis o propósito de nossa existência, irmãos. Fomos criados para adorar a Deus. É aqui que encontramos nossa maior alegria. E é aqui também onde temos o nosso maior problema. Por quê, pastor? Porque desde que ouvimos a serpente, nossos pais nos representaram no Éden, nós passamos a acreditar que alegria significa tomar o lugar de Deus. No dia em que comerem do fruto, os olhos de vocês serão abertos e vocês serão como Deus. São as palavras exatas da serpente. E desde então é como temos vivido, irmãos. Nós sonhamos com o reconhecimento dos homens e ambicionamos os lugares mais altos da vida porque acreditamos, é lá que se acha nossa alegria. Mas não é. Estamos procurando nos lugares errados. Nos devotamos a objetos e realizações que não merecem adoração. Depositamos toda a nossa esperança em relacionamentos e recursos fracos. Por natureza, eles não podem nos alegrar duradouramente. Amigos do Evangelho, nós não fomos feitos para olhar de cima para baixo para ser o ninguém. Todos fomos criados para olhar de baixo para cima, para alguém maior, infinitamente mais belo do que nós mesmos. Você foi criado para conhecer o Deus que se revela e fala na Escritura. Eu fui criado para me prostrar em adoração ao Deus que enviou o seu único e maravilhoso Filho para se humilhar e morrer na cruz no meu lugar. Não há verdadeira alegria fora de Cristo. Nada vai lhe preencher, querida. Nada vai lhe completar. Tudo o que precisamos está em Cristo. Volte-se para Ele. Prostre-se em adoração diante o Cordeiro de Deus. Na prática, Renan, como adoramos este Senhor exaltado, segundo o texto, na igreja e no mundo? Na igreja, irmãos, nossa adoração precisa ser integral e verdadeira. Nós não podemos cantar apenas com a boca. Nós precisamos nos render no coração. Você não pode apenas cantar as coisas certas. Nós precisamos fazê-lo com envolvimento emocional. Ao mesmo tempo, nós não podemos apenas sentir. Nós precisamos adorar a Cristo com as confissões corretas. Na adoração que João viu no Apocalipse, Cristo está no centro e no topo, irmãos. No que lemos aqui, Deus o Pai exalta Deus o Filho. É o que também precisa acontecer nos nossos cultos.
Nós precisamos falar bem de Cristo a Cristo. Mentes e corações precisam se render a Cristo. Pregações e canções precisam expor e dar glória à obra de Cristo. E outra vez precisamos fazê-lo com a mente. Mas os nossos corações precisam ser alcançados. Deveríamos chorar mais, nos alegrar mais, externar mais o que sentimos por Deus e por Cristo Jesus. No mundo, irmãos, nossa adoração deve ser pública e comprometida. Dobrar os joelhos e confessar com a língua que Jesus é o Senhor não são atos litúrgicos meramente. São atos públicos de uma vida cristã autêntica. Não somos servos de Deus só aos domingos. Somos servos de Cristo em todo tempo e em todo lugar. Não nos prostramos ao Senhor enquanto cantamos ou ouvimos a palavra somente. Crentes vivem sob o senhorio de Cristo em casa, no trabalho e na igreja. Cristãos genuínos são assim. Eles vivem mais para Deus e menos para si, consequentemente. Agora, falando da parte horizontal da aplicação. Eles vivem menos para si e mais para os outros, irmãos. Com a exaltação que Deus o Pai dá a Deus o Filho, e com a glória que Deus o Filho dá a Deus o Pai, Paulo está dizendo, é assim que vocês deveriam viver. A ambição egoísta deve dar lugar à exaltação alegre dos irmãos. E no lugar da vaidade passageira tem que se encontrar elogios piedosos que lembrem a adoração e a harmonia da Trindade. Será que essa é a foto de nossas casas? Maridos e esposas, pais e filhos, reconhecem o valor uns dos outros? Se lembram de elogiar uns aos outros, de agradecer uns aos outros? Será que é o que vivemos no ambiente de trabalho, irmãos? Conseguimos lembrar do que os outros fazem? Louvá-los por suas obras? Ou será que sempre temos que ser os melhores? Você consegue falar bem do seu competidor? E na igreja do Senhor, será que é este relacionamento que nos caracteriza? Você fala mais bem ou mal de seus irmãos? Quando as oportunidades surgem, você aproveita para exaltar a contribuição deles ou para diminuí-las? Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, a fim de que tenhamos igreja, casas e atuações no mundo que reflitam a harmonia da Trindade. Assim estaremos vivendo para o louvor de Cristo e para a glória de Deus o Pai. Viver para a glória de Deus é o que queremos, não é mesmo? Mas, pastor, eu me encontro desanimado. Como posso viver para a glória de Deus ao final de um ano tão difícil? Depois de 4 horas de trabalho duro, irmãos,
Cael ficou mesmo desanimado quando descobriu que namorar era algo bem distante. Mas não foi a única coisa que lhe aconteceu naquele dia. Cael também recebeu um cachê artístico. E com um acréscimo dos pais, ele acabou ganhando um baita de um presente. Tá bom, irmãos. O namoro pode esperar mesmo. Foi o que aconteceu no primeiro Natal. E é o que pode acontecer neste Natal. Eu sei que o ano foi difícil, foi para mim também, foi para você. Eu sei que alguns sofreram bastante. Não realizamos alguns dos planos que tínhamos ao início do ano, eu sei. Mas vamos nos concentrar no que é melhor, irmãos. Maior. Ainda temos, sempre teremos o melhor presente do Natal. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Vamos tirar os olhos do que não vivemos, ou do que vivemos de ruim, da escuridão da noite, como os pastores, do trajeto difícil, e vamos imitá-los, corramos para Cristo, prostremos os nossos joelhos diante dEle, vamos nos curvar em adoração perante aquele que, sendo Deus eterno, Rei da glória, se humilhou para nos salvar no Natal.